Eu acho que é assim do que tem, porque ela não tem praia, mas ela virou as costas para a praia. Isso é uma frase, não é minha, do Luiz Henrique, né? Uhum. Então, mas mesmo assim, ó, tem muita coisa que pode ser explorada. Então, tem a praia de Vigorelli, ali, que era de antigamente, né? Então, o que acontece? É bem típico do alemão. O alemão, ele procura se afastar, embora que não é só alemão, suíço, são várias coisas. Mas ela é uma cidade histórica que tinha muito para contar e não sabe contar a sua história, Uhum. né? Tem muitos talentos aqui, ó, mas que se perdem. Tá? Sim. Tem É, várias pessoas aqui no chat, Dr. Valdir, falando que concordam com as suas considerações, que Joinville não sabe reconhecer os seus talentos, que Joinville é também a cidade dos rios e a cidade da chuva e está de costas para o mar. tá. É, acho que chega. Tem mais coisas assim, mas isso já dá para a gente conversar. Eu concordo com as coisas que o Júlio colocou, né? O pessoal, final de semana, por que eu não fico aqui? Ó? Nunca, é tradição, é sair da cidade, né? Por isso que não tem parque, por isso não tem clube com piscinas, né? Uhum. No máximo, tem um clube no centro da cidade, mas tu vai fazer o que lá? Jogar tênis. E tem as panelinhas do tênis. Eu faço parte. Então, eu não, É não... um pouco aquela questão, né? Santo de casa não faz milagre. Então, no final de semana, o joinvilense prefere sair de Joinville do que investir para que a sua cidade tenha opções de lazer para que ele possa aproveitar a sua cidade. O chique, o legal, o cool é ir para Curitiba, para São Paulo, para Balneário. Exatamente. Tá? Ou para as praias aqui de São Francisco também, tá? Sim. Então, ela é plural, como vários falaram, mas ela tem poucas coisas, mas é temporâneo. É agora, festival de dança, são 11 dias e acabou. O que mais temos de dança na cidade? O Bolshoi, que é uma escola, e essa escola está tentando ter eventos, né, das mais diversas formas. Mas o Bolshoi é afastado. A gente procura se aproximar. Quantos dos senhores que estão aqui participando já foram visitar a escola Bolshoi? Levanta Levante a mão. quem já foi? Eu já fui. É. Então, assim, ó, a grande maioria não conhece a escola, e tem gente que vem de fora, vem de Manaus, de Rondônia, de Brasília, visitar a escola. Isso é escola. Aliás, doutor Valdir, a gente tem que colocar ali que Joinville tem Bolshoi, né? Tá É. faltando no nosso mapa. Por favor. Eu vou ter Então, que passar a eu como palavra aqui para os presidente, vou outros colocar isso. participantes. Vou ter que interromper um pouquinho e passar a palavra para os outros, tá bom? Sim, não, chega. Ana, pode falar para a gente? Posso sim. Se for essa Ana, Sim. a Ana da Epagre, tá. É que eu coloquei que Joinville ela é uma cidade trabalhadora, ela tem qualidade de vida para quem aqui está, com alguns senões, ela tem agricultura, ela tem paisagens rurais e agroturismo, ela é mal cuidada, que eu acho que alguém já escreveu isso ali em cima antes. A questão da mobilidade urbana, que eu acho que alguém já colocou aqui também, colocou do não é, acho que também já aparece, eu coloquei Sim. que falta investimento para a mobilidade urbana. A gente não tem viaduto, a gente não tem elevados, a gente tem um trânsito antigo, né? As soluções de trânsito são soluções antigas. Não se tem um investimento moderno, com alternativas modernas para o trânsito. Eu concordo que ela é plural, já está ali colocado. O turismo de negócios eu acho que também já foi.
ela é Chuville, né? Então, onde você mora? Eu moro em Chuville. E aí, o que eu acho que ela não é? Ela não divulga o plural, ela não divulga e não valoriza a pluralidade que tem. Um exemplo é o que o Valdir colocou, a questão das praias. Um outro exemplo, ela não valoriza a sua produção agropecuária, né? Então, assim, dentro dessa questão que eu coloco, que ela não divulga e não valoriza o seu plural, ela vive como a cidade da indústria, e isso se fecha e não valoriza para os outros. Ela não é uma cidade acolhedora, eu também não sou de Joinville, e a gente pedala um pouco logo que vem para cá, né? Eu vim para cá em 99, então, assim, ela não é uma cidade fácil para a gente logo que a gente chega. Quem nos acolhe são as pessoas de fora de Joinville. Ela é apegada às regras e tabus, eu acho que daí talvez do outro lado, não sei como colocar, né? Vai no outro quadro, Mari. Acho que ela é apegada às regras e tabus, talvez seja a questão ali. Quem colocou, eu também coloco a questão dos eventos, né? Mas ela não facilita a realização de eventos, eu acho que outras pessoas de eventos vão falar disso, mas assim, é uma cidade que dificulta, ela quer ser uma cidade que tem eventos, e eu acho que logo ela vai perder isso para quem se colocar mais próximo dela, porque ela é uma cidade que traz empecilhos e dificuldades para a realização desses eventos. O que mais que eu coloquei aqui? Quando eu falo de Chuville, né, que a gente diz que ela até hoje isso é uma marca que talvez ninguém buscou como positiva. A chuva parece que é uma coisa ruim para Joinville. E nós temos uma mata atlântica maravilhosa, nós temos paisagens maravilhosas que se devem à condição climática, né? Então, ela não vende nenhum guarda-chuva, ela não usa nem isso como marca, né? Então, assim... Comprei um guarda-chuva em Joinville. Isso, comprei um guarda-chuva em Joinville. Isso não, né? Tinha aqueles porta-copos, mas assim, tu nunca viu um guarda-chuva com marca de Joinville. E eu comprei um do Juarez Machado, no Instituto. A gente foi para ir fazer visita técnica semana passada, aí eu comprei um. Legal. Por necessidade, né? Por necessidade, mas não que alguém tenha dito assim, ó, um guarda-chuva da cidade de Chuville, né? Nem isso tem. Eu acho que tinha outras coisas, mas os que me antecederam já falaram. Joia, obrigada, Ana. Vou passar a palavra agora para o Alexandre. Olá, tudo bem com vocês? Olá, Valdir, tudo bom? Algumas pessoas conhecidas aqui, Valdir, o Modesto, né, o Jonas. Eu até queria perguntar, quem é joinvilense aqui? Eu sou. Né? Porque nós somos minoria, né? É difícil encontrar um joinvilense nas rodas. Tá? Sim, a cidade é bem meio a meio, né? E mas assim, a próxima geração vai ser joinvilense. Eu já tenho 3 netos nascidos aqui. Então, olha. 20 anos vai ser diferente. Mas por que eu perguntei isso? É porque realmente tem uma coisa que eu já começaria. Joinville não é germânica. Não é germânica. As pessoas, isso foi criado na década de 80 para vender uma coisa que nós não somos mais faz tempo, sabe? Minha família estava aqui antes dos alemães chegarem, só para ter uma ideia, né? No entanto, se construiu isso, né? O falso enxaimel que no centro da cidade às vezes a gente encontra. E a gente continua batendo nisso, né? Blumenau e Pomerode são muito mais germânicas do que nós. Tá? Então, eu acho que... Desculpe começar pelo não, né? Mas eu acho que... E nesse sentido, eu acho que Joinville é multiétnico-racial. A cidade que tem... O município de Santa Catarina que tem o maior percentual da população negra é Joinville. E a gente não enxerga isso. Bom que tu colocou
colocou isso, Alexandre, eu vou colocar aqui uma questão para todos refletirem. O joinvilense se orgulha disso? Dessa pluralidade étnica e cultural? Eu creio que não. Creio que não. Ele vende, se vende essa ideia o falso europeu, né? Vamos dizer assim. Né? E eu falo isso porque isso não é de hoje, tá? Meus pais, eles vieram na década de 30, 40 para cá, e os relatos deles são esses, que, né, eles sentiam isso. Mas, enfim, eu acho que esse é um dado bem importante. Por outro lado, e concordo muito, a Joinville é uma cidade verde, e a gente não enxerga isso porque a gente está tão acostumado a abrir a janela e dar de cara com um morro cheio de árvores que a gente acha que isso todo mundo tem, né? A Mata Atlântica. Né? Joinville é quente e úmida, né? Vem a história ali da chuva, tal. Joinville é operária. A maior parte da nossa população ganha até 3 salários mínimos, gente. Não, é essa Joinville que às vezes não se quer olhar de frente, sabe? É uma cidade recatada, conservadora e tímida, né? É uma interiorana, né? Mas ao mesmo tempo é uma cidade também plana, né? Eminentemente plana. A gente, né, às vezes não aproveita isso até, né? E eu penso assim que algumas coisas que foram ditas aqui, né, palavras, né, o foque, o chineque, a cuca, xiloide. Alguém sabe o que é uma xiloide? Não, nunca ouvi falar. É a É uma seta, seta? isso no cetra. Aqui a gente chamava de xiloide, pela influência Xiloida? de língua, xiloide. A Funda. pandorga. Eu, quando era criança, não soltava pipa. Eu soltava pandorga. Né? Uma palavra que existe no dicionário, mas que no resto do Brasil as pessoas falam em pipa, papagaio. Alexandre, tem uma palavra agora que eu lembrei, aquele negócio para levar os lápis, tudo mais, tem um nome diferente aqui, como a cadeira da escola. Penal? Penal. Mas em Floripa a gente fala penal também. Também. Agora, o não é, né? Tem vários itens que já foram ditos, não vou me repetir aqui, né? Mas eu entendo que também não é uma cidade acolhedora. O joinvilense nato, ele é um cara de não abrir a casa assim na primeira, né? No primeiro contato, né? Não é uma cidade divertida, não tem diversão aqui, né? Não é uma cidade turística, na minha opinião, né? Infelizmente, em alguns aspectos, ela não é humanizada, sabe? É um modelo industrial século XIX, início do século XX, e a gente está no século XXI e ainda está com a cabecinha formatada. Concordo. Acho que evoluímos muito, e aí eu como da universidade, assim como modesto, eu tenho de dizer que as universidades têm feito uma contribuição importante aqui, nessa mudança, assim como a escola Bolshoi fez uma mudança cultural aqui dentro. Eu acho que as universidades, a UFSC, a UDESC, a Univille, a Católica, a Unisociais, que eu acho que a gente está no vislumbre de algo que ainda não se concretizou, que é assim, ter um pouco mais uma característica universitária. Mas nós não somos ainda uma cidade universitária propriamente dita, né? Não podemos afirmar isso. Ótimo. Tá? Posso dizer, então, que não é uma cidade universitária. Olha. É isso. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Bem interessante as considerações. Para complementar o que o professor Alexandre falou, não? Eu concordo com ele. Os universitários deram muita vida à cidade. E em pouco tempo ela vai ser uma cidade universitária. Eu tenho total certeza disso. As instituições de ensino nossa, elas são muito consistentes e o projeto de vida delas é muito longo. Então eu acredito sim que em pouco tempo nós vamos ser uma cidade universitária como é São Carlos, por exemplo, no interior de São Paulo. Eu sinto isso, né?
Joia, obrigada, Modesto. Aproveitando esse gancho aqui que vocês estão falando de universidade, uma das questões que saiu bastante nos outros grupos também é que Joinville tem muitos cursos voltados a exatas e engenharias e falta curso na área de artes e humanas, que é super importante para a gente desenvolver o patrimônio cultural da cidade. Então, só para deixar a reflexão aqui no ar. Gente, eu vou pedir para vocês serem bem pontuais, tá? Para evitarem repetir coisas, porque senão o nosso tempo vai estourar e eu não vou conseguir dar vez para todo mundo. Tá bom? Ana, pode passar as tuas percepções para a gente? Claro. Eu só vou complementar com 2 itens aqui. No eu digo que Joinville é a cidade do trabalho. E no não tem políticas para atrair eventos. Ótimo, Ana. Obrigada. Super obrigada. Luciane, pode dar suas considerações? Microfone, Luciane. Vamos ver se sobrou alguma coisa. Tá. É um polo de empregos. É uma cidade limpa. É um centro tecnológico. E é uma cidade onde as pessoas são fechadas. Em termos de comportamento, né? Elas não são... Eu vou dizer que quando eu vim morar aqui... Alô, Luciane? Luciane, tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo a Luciane? Não, estou ouvindo. Eu acho que ela caiu. Deve ter caído a conexão. Vou passar a vez para o próximo e quando ela voltar, vou mandar uma mensagem aqui no chat para ela, para quando ela voltar, ela sinalizar isso para a gente. Maria Helena, pode ir? Então, vamos aqui passar na frente? Eu acho que todo mundo praticamente já falou, tem bastante coisa que eu concordo, mas para a gente resumir aqui, a última coisa que faltou, que não tinham falado, acho que a Lu falou, que eu acho que é uma cidade de grandes empregos, né? Eu acho que ela é uma cidade de um polo industrial, e não só industrial, e além também concordo com o último que falou, que é um povo trabalhador. Acho que só contribuindo. É uma cidade bairrista, daí vou traduzir um pouco, eu sou joinvilense. Eu acho que é aquilo que o Dr. Valdir falou, que bairrista, quando eu digo, é que é a coisa da panelinha, né? Até tu conseguir entrar dentro das panelinhas é um pouco difícil, é um público mais fechado. E eu acho que é uma cidade que ela não é planejada. E aí tem várias coisas, mas a maioria já falou que eu acho que é uma cidade que ela não usufrui do que ela tem, ela não fala da história, então tem várias, mas é praticamente o que todo mundo já comentou. Ótimo, obrigada. Andréia, também já a conexão voltou, né? Voltei, desculpa, hoje está ruim aqui. Eu acho que eu posso terminar, então? Pode, por favor. Tá, então, o que não é, tá? Ela não tem uma área de lazer para esportes. Ela não tem um centro de cidade atrativo para turista, né? Já que se fala que é europeia, mas nas cidades europeias, normalmente os centros são bastante interessantes e são para visitação de turista. A nossa cidade realmente não é atrativa. Nós não temos um centro de turismo, por exemplo, na entrada da cidade. Eu já recebi pessoas do exterior, levei para Blumenau e levei aqui, então nós não temos um centro que orienta as pessoas para onde elas vão, né, alguma orientação assim. Não temos passeios com agendamentos, né? Por exemplo, se ela vai num centro lá na Expovilha, ali no Portal, não tem assim nada planejado, né? Por exemplo, eu vou a Blumenau, eu digo, o que eu posso fazer com esse turista que está vindo? Você tem toda uma programação. Nós não temos uma programação turística na cidade. Faltam roteiros.
faltam roteiros. Então vamos, de repente, temos uma van que vai conhecer a Estrada Bonita, vamos ter, né? Então, ter uma organização, assim, para isso, né? Nós temos o nosso mirante, mas nós temos um ônibus coletivo que leva as pessoas lá para cima. Poderia ter, não temos podia ser um bondinho bonitinho, com uma coisa mais lúdica, né? Para as pessoas Sim. conhecerem, tá? E eu acho que nós não temos uma educação para o turismo. Né? As pessoas, eu acho que tudo também começa com as pessoas. Eu acho que não temos educação para turismo na cidade. Ótimo. Ótimo. Só contribuindo, né, ali com o que a Lu falou, isso que ela falou da vocação, concordo, eu acho que vai de encontro com o que eu falei da gente ser muito, Joinville ser muito fechado, muito bairrista. Então, é bem isso que ela traduziu, o que eu queria dizer, a gente não tem vocação para turismo. Acho que precisa... Não valoriza, né? Não valoriza o turismo. Sim, eu acho que até a gente tem, mas não... para a cidade. Aí uma outra coisa que a cidade tem, gente, nós temos Juarez Machado, nós temos cultura, né? Ótimo. Bem lembrado. E assim, o que eu sinto que quando eu vim para Joinville, nós, que já acho que já foi falado, mas assim, nós temos é a festa das flores, mas eu quero comprar uma flor, onde que eu vou comprar? Sabe? Eu acho que podia ter mais, assim, nós não temos essa cultura das flores. A impressão que eu tenho, Luciane, é que falta justificar os títulos que vocês têm, né? Exatamente. Porque tem a cidade das flores, tu não vê as flores. A cidade das bicicletas, não tem mais bicicleta. Então, acho que falta... É a cidade da dança, mas nós temos a dança só no julho, sabe? Naquele mês. Então, assim, eu acho que é pulverizar para o ano inteiro o que nós realmente dissemos que somos. Certo. Joia. Obrigada, Luciane. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme. E boa tarde, me ouvem? Para mim tá meio ruim a tua conexão, mas pode falar, Guilherme. Acho que dá para entender. Oi. Então, ali tudo que já foi falado aqui, muitas coisas a gente concorda plenamente, outras concorda parcialmente, né? Mas o que poderia complementar em toda esse brainstorm aqui inicial, né, seria, eu entendo que Joinville tem na sua origem, né, a questão germânica, ela é de origem germânica, porém, né, ela não explora, não tem essas raízes sendo tratada nas próximas gerações, nas futuras gerações, não tem esse orgulho, esse senso de origem, né, não preserva as suas identidades, então acaba se perdendo, até como foi falado, uma cidade assim, multicultural, né, então acaba misturando muito e perde as suas origens, mas eu entendo que ela é de origem alemã, germânica, né. Outra questão, eu entendo que ela vai da serra ao mar, tem uma serra maravilhosa, uma serra Dona Francisca, o próprio Quiriri, e vai até o mar, uma baía da Baritonga riquíssima, belíssima, né, fazer um passeio ali é maravilhoso, porém não explora devidamente o potencial turístico que nós temos aqui, né? Então, como foi falado agora recentemente, também não tem esse senso de valorização, esse reconhecimento da atividade turística com o potencial que Joinville tem. Né? E por fim, para complementar, acho que já foi falado bastante também, ela é uma cidade muito burocrática, é a cidade do não dá, não é possível, é muito difícil, né? Realizar um evento, um projeto, empreender na cidade é extremamente difícil, então ela não é empreendedora, talvez por isso dizer assim, sob esse aspecto das questões legais, das questões de licenças, das questões de, né, conseguir viabilizar. Então, minhas contribuições seriam essa, além de bastante que já foi falado aqui pelo grupo todo. Joia, obrigada, Guilherme. Xeres, acho que tu é a última aqui para finalizar. Eu não falei. Oi. Quem? Oi. Vamos dar a palavra para a Xeres, depois eu vejo quem está faltando. Vamos lá. É o Rogério. Andréia. Tá. Também. Ok. Obrigada, Mari. Bom, vocês estão me ouvindo?
Sim. Bom, primeiro eu quero registrar que eu fiquei bastante contente aí com as respostas do pessoal, porque eu achei que eu ia encontrar um grupo que só ia falar coisa boa pro pessoal, né? Tipo, só ver as coisas lindas. Não, o grupo tá bem crítico. Home office tem criança pedindo lanche. Então, então eu fiquei bem contente assim com a criticidade das pessoas, porque é com isso que a gente vai seguir adiante. Sem prolongar muito, fora o que todo mundo já falou, que eu concordo 100%, eu estava verificando ali os índices, né? A nossa cidade ela é uma cidade pobre, por incrível que pareça, porque a renda per capita da população de Joinville, ela gira em torno de 800 a R$ 1.000. Para nós que vivemos de evento e de lazer, é muito complicado, porque a gente está falando de uma população que não tem dinheiro para investir no que a gente faz. Então, a gente está falando de ticket médio acima de R$ 100, é um evento que é difícil de você fazer virar, ou então você precisa depender da classe mais elitizada, que tem dinheiro para investir. Então, o que você faz com a cultura e com o lazer? Você retira todo o restante da população e deixa disponível somente para uma pequena parcela da população. E isso é reflexo da quantidade de indústria que nós temos. Então, para a gente reverter isso, a gente precisa captar novas empresas de outras áreas, né, que nos tragam maior renda per capita para a população, porque essas empresas que vêm, principalmente indústria, por exemplo, BMW, que chegou ali com tudo, os cargos estratégicos e os cargos que ganham um dinheiro maior, um valor maior, eles são sempre contratados da Grande São Paulo, Rio de Janeiro, de outras regiões. Pouco se aproveita da nossa cidade. Então, é uma cidade com renda per capita baixa para o que a gente precisa. É uma cidade cinza. Boa observação, Chaires. O Jonas está aqui contigo. E Mari, coloca ali baixa renda per capita também. Obrigada, desculpa te interromper. Não, imagina. Eu fiz uma pesquisa ano passado a respeito de um outro projeto de uma das nossas empresas do grupo, e eu identifiquei que o índice de depressão da cidade é muito alto. Então, por isso que a gente sente que a cidade é meio cinza, meio sem cor, sem vida, sem brilho, porque uma população com alto índice de depressão, ela não tem vontade de fazer as coisas, ela tem uma população mal-humorada, que não tem alegria para sair de casa. Então, por isso que a gente encontra tantos amigos que você convida, vamos no tal show. Não quero. Vamos não sei aonde. Não, hoje não dá, hoje isso, hoje aquilo. Então, o índice de depressão está muito alto, índice de pessoas com tentativa de suicídio é muito alto, e infelizmente não se fala isso na TV, né? Até porque nem pode para não explodir os índices. Mas como a gente está falando de soluções aqui, então são coisas que impactam o fim, né? Então, prova disso é até o aumento da rotatividade de profissionais dentro das empresas. Uma pessoa que pula muito de cargo, de profissão, de empresa, acaba que o próprio dinheiro dela para investir em lazer e em cultura fica pequeno, fica curto, né? E o que mais? Ótimo. Então, a gente está falando de lazer e cultura que é para vir para agregar a vida da pessoa. Então, por exemplo, hoje eu moro em Guarulhos, né? Mas sou joinvilense. Então, eu tenho visitado muitas as cidades ao redor. O paulista, ele tem a cultura de todo final de semana sair. Você não vê o paulista em casa final de semana. E eu achei que era o contrário, que eles trabalham demais, né? Muito, muito, o dobro do que a gente trabalha. E aí eu encontrei um povo extremamente motivado. Chega sexta-feira, ninguém quer ficar em casa, você vai procurar alguém para fazer churrasco, é difícil, porque já marcaram um monte de coisa. Sítio, praia, extremamente dinâmicos. Primeiro, eles têm renda, né? Uma renda que favorece isso. Eles têm opções, eles estão de bem com a vida, e a cultura deles de sair, de passear e desestressar é existente. Um dos meus amigos uma vez até falou o seguinte, que
Joinvilense era muito Caxias, vivia para trabalhar. Ele disse assim, onde que vocês colocam o dinheiro que vocês ganham? Porque vocês não saem, né? É sempre a mesma coisa. Na verdade, é uma cultural bem complicada, né? Cheris, eu vou ter que pedir para tu, tipo, ser mais objetiva, porque senão o nosso tempo vai esgotar e a sala ela fecha automaticamente. Então, não vou ter como ouvir. Tá bom, rapidinho. Entre mais tecnológica do que histórica, eu prefiro que Joinville invista em ser mais tecnológica, porque para a gente não competir com Blumenau e Pomerode. A cidade não é a cidade da dança, porque só tem o evento a nível internacional, não tem incentivo mais nenhum nas escolas, principalmente durante o ano. Não é uma cidade que incentiva os jovens de maneira produtiva, principalmente no desenvolvimento de carreira. E não é desenrolada, é burocrática e difícil. Ótimo, obrigada, Cheris. Desculpa eu ter que correr aqui com as observações da vez. Rogério, pode finalizar? Bom, não sobrou quase nada, né, para falar, mas acho que destacar só que Joinville é um ponto estratégico no mapa, né? A gente está muito bem localizado, né? Perto da praia, perto da serra, tem sítio, a gente está próximo de 2 capitais, né? Só que isso pode ser um ponto muito negativo, né? Uma vez que não é explorado a questão do turismo aqui na cidade, né? O joinvilense acaba correndo para esses outros lugares, né? Joinville é uma cidade segura. Conheço várias pessoas que vieram morar para cá de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, e falo muito dessa questão, né, em relação a essas demais cidades. Joinville tem um péssimo motorista, né? Eu vejo muita gente reclamando que o motorista joinvilense é terrível, principalmente quem vem de São Paulo. Motorista lerdo, não colabora para o trânsito. Apesar do nosso trânsito aqui, em tese, deveria ser muito mais tranquilo, né? Cidade cinza, né, como foi falado, né, justamente por causa da questão da chuva e da indústria, né? A cidade do Jacaré Fritz, né? A gente criou esse mascote aí, né, de uns anos para cá. E que Joinville não é uma cidade que tem uma vida noturna, não tem entretenimento, né? Se a gente pega, por exemplo, uma cidade como Floripa, tem uma cena musical muito mais forte que Joinville. Não é um destino de férias, não é uma cidade de turismo, né? Como foi falado, o turismo aqui ele não é estratégico, né? São iniciativas muito pequenas, muito individuais, muito isoladas, né? E não é uma cidade do consumo, digamos, né? Como foi falado ali anteriormente, o consumo per capita, a renda per capita e, consequentemente, o consumo per capita do joinvilense é muito baixa, né? A gente pega, por exemplo, o Jaraguá do Sul, tem um consumo per capita muito maior. Né? É isso, pessoal. Acelerei aqui para dar tempo. Ótimo, Rogério. Obrigada pela compreensão de todos aí, que eu tenho que dar uma aceleradinha mesmo. Vamos agora para a segunda parte. Rogério, na próxima tu começa as rodadas, a gente vai inverter a ordem para não ficar justo. Vamos então pensar o que Joinville poderia ser ou ter e o que Joinville não poderia ser ou ter. Então, aí pensando em desejos, em projeções de futuro, em visões próximas para vocês. Vou pedir para vocês serem bem objetivos, tá? Quem quiser me ajudar para a gente acelerar e quiser colocar aqui no chat, depois eu coloco aqui no painel e isso ajuda a gente a ser um pouco mais rápido. O tempo está correndo, gente. Vamos lá. Mari, aqui no chat tem algumas pessoas que já estão começando a colocar o que poderia ser. Então, se tu puder... Vou dar uma olhada, então. Beleza.
Oi, pessoal. Acabou o nosso tempo aqui. Enquanto muitos de vocês estavam aí concentrados, várias pessoas mandaram mensagem aqui no chat e a Mari foi colocando algumas das informações já nos post-its. Vou puxar aqui e vou seguir o que o pessoal está falando aqui. Então, Guilherme colocou que poderia ser a capital da dança, Maria Helena falou que poderia ter parques e planejamento, Modesto falou que poderia ser mais humana e mais cativante, o Alexandre colocou que poderia ser sustentável socioambientalmente, ODS, poderia ser inclusiva. A Ana falou que poderia incentivar feiras de comercialização direta. A Ana Vargas disse que pode ser mais acessível. Modesto falou que pode ser mais eficiente na acessibilidade, ali complementando o pensamento da Ana. O Alexandre disse que poderia ser uma cidade inteligente. Modesto falou que poderia ser mais ágil e menos burocrática. O Alexandre disse que poderia ser cidade universitária. O Modesto falou que poderia ser mais conectada entre diferentes atores, então ter uma sinergia maior. A Ana falou que poderia ter atenção aos recursos hídricos, abastecimento e lazer. O Alexandre disse que poderia ser cidade da tecnologia e da informação. O Modesto falou que poderia ser mais moderna. O Júlio disse que poderia ser mais cuidada pelo poder público, mais simples e acessível, mais marítima e navegável, mais acolhedora e jovem, mais rica e inovadora. Guilherme falou que não poderia ser... Aí, acho que ele não completou. Segundo aqui, o Modesto poderia ser alegre, divertida e inspiradora. Para o Guilherme, a cidade é praticamente esquecida do poder público estadual, poderia ter mais opções de cursos na área de humanas e letras. Joinville não poderia ser, para o Júlio, litorânea ou serrana, burocrática, seletiva e segregadora. Para o Jonas, a cidade poderia ser cidades dos festivais, cuca, chineque, música, balonismo, teatro de arena, cidade das bicicletas. As pessoas precisam acreditar nelas, falou o Modesto. Para o Jonas, a cidade poderia ser vibrante e tecnológica, poderia ser a cidade do lazer em meio à natureza, isso o Rogério falou. Poderia ser cidade dos parques públicos, poderia ser unida e fortalecida, segundo a Xeres, nossa área mais unida para trabalharmos juntos, incentivando uns aos outros, fazendo compreender que não somos concorrentes, mas parceiros de negócio. Então, novamente, trabalhar essa questão de sinergia. Poderia ser a cidade das corridas de rua, poderia ser cidade cultural. E aqui eu vou agora passar a vez para quem quiser falar, que não contribuiu ainda aqui no chat, para poder falar. Eu tinha comentado que eu ia começar com o Rogério.
Rogério, quer acrescentar mais alguma coisa além das informações que tu já colocou no chat? Rogério, tá me ouvindo? Opa, desculpa, esqueci de ligar o microfone aqui. Eu acho que todo mundo colocou ali os pontos principais, né? Eu coloquei aqui a Cidade das Flores, né? Ter isso como algo que se desenvolva no ano todo, né? A dança também. A cidade da gastronomia que foi citado, né? A gente tem a questão do Chineque, da cerveja, do Hack Petro, da Cuca. Cidade das bicicletas, a gente teve, não sei vocês, mas eu tenho visto um crescimento enorme do ciclismo, não sei se por conta da pandemia, mas para onde eu vou, eu vejo ciclista ultimamente, né? Poderia ser uma cidade que tem uma cultura universitária, né? Acho que está faltando. Eu acho que não poderia ser, do ponto de vista estratégico, eu acho que uma cidade germânica. Eu acho que a gente não teria competitividade assim para dizer que não, Joinville é uma cidade germânica. Ótimo. Basicamente é isso. Foi essa questão do ser ou não ser germânica está saindo bastante, né? Uma coisa para a gente analisar. Obrigada, Rogério. Xeris, além das informações que tu colocou ali no chat, quer acrescentar mais alguma? Oi, não. Para mim tá ok. Acho que todo mundo falou, já tá tranquilo. Obrigada. Ótimo. Vamos então. Maria Helena. Para mim também tá ok. Ótimo. Então agora... Ana, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que agora ela já está escrevendo ali que eu acho importante a questão de ela ser mais ambientalista, né? Joinville, ela é muito capitalista, então algumas coisas são deixadas de lado, né? Então acho que a gente tem algumas práticas sustentáveis que Joinville poderia incluir. Ser mais ambientalista. Isso. Pegou, Mari? Joia. Peguei. Luciana. O meu tá ok. Ótimo, Luciane, ok. Agora, deixa eu ver aqui. Ana Vargas. Para mim tá ok. Eu acho que já contribui. Ótimo, gente. Alexandre, tem mais alguma contribuição? Não, tá tudo ok, obrigado. Hein? Joia. Vamos então. Guilherme, já te chamei, Guilherme? Oi, então, eu escrevi ali no chat algumas questões, né? Não sei se já foi colocado ali na tela a questão que poderia ser cidade dos eventos, consolidar esse potencial que ela tem com a hotelaria, com a gastronomia, com os locais para eventos, né? Explorar melhor esse potencial da cidade. Poderia ser a cidade dos eventos. Apenas isso mais. Ótimo. Obrigada, Guilherme. Doutor Valdir, qual a sua opinião? O que a cidade poderia ser, não poderia ser? A maior parte eu concordo, o pessoal colocou aí. Ó. Eu acho que o Joinville poderia realmente melhorar as suas ciclovias. Um exemplo, alguém tenta andar a ciclovia da Rua Blumenau, né, que fizeram o corredor de ônibus, para ver, vocês que são ciclistas aí, o perigo que é. Esse é um exemplo. Melhorar suas calçadas, acessibilidade, e ser uma cidade onde a sua população que é trabalho não seja só peão de fábrica. Então, já colocaram aí também ter, assim, a alta tecnologia. Então, tem alta tecnologia aonde? Na parte siderúrgica, a parte mais grosseira. Então, ela teria que
a parte industrial dela mudar. Por que Jaraguá é diferente? Porque não é metal mecânica, né? Não é assim. Blumenau também não. Então, é um outro estilo. Então, ela teria que... A parte industrial que tem, que ajuda a sustentar, mas que com o passar dos anos vai diminuir, mas sim ela tem que ser mais tecnológica, mais inteligente. Coisa que colocaram aí. Uhum. E eu acho que e nisso o Bolshoi já veio na frente disso. E o Bolshoi, apesar do festival, o Bolshoi faz de 2 a 3 apresentações por mês em Joinville. Tá? E assim, ó, quem vem assistir é R$30 ou R$20 a entrada. Vem a classe mais humilde. As elites da cidade não se misturam com a cidade. Por exemplo, no meu consultório, quando vem, o diretor da fábrica, ele quer um horário especial e vem com a carteirinha do plano de saúde. Mas ele quer o mesmo atendimento que eu tenho que dar para o outro. E ele não quer se misturar com o povo. E o dinheiro está na mão de poucos. Esse que é o grande problema da cidade, na minha visão. Eu acho que alguém até falou, né, dessa questão da distribuição de renda como sendo um problema e da renda per capita do município, apesar de todo o desenvolvimento, toda a riqueza do município, ela é baixa também. Então, talvez ela não poderia ser elitista, me metendo aqui talvez no pensamento do Valdir, então não poderia ser elitista. É verdade. Bem colocado, Ana. Eu acho que é isso aí, tá? Basicamente, Joia. tem muitos potenciais, tem várias coisas, só que ela é um pouquinho de tudo e não é nada de nada. Sim, a gente tem que trabalhar melhor essa identidade, né? Um pouco que a gente está querendo fazer aqui. Obrigada, doutor Valdir. Júlio, quer acrescentar mais alguma coisa, além daquilo que tu já contribuiu? Queria dar um pitaco nessa questão de Joinville ser germânica, até para dar oportunidade de talvez termos no futuro uma festa das nações, que eu acho que é um evento bem bacana. Joinville é tão germânica quanto é italiana, quanto é sueca, quanto é austríaca, quanto é gaúcha ou paulista. Tá? A gente, graças a Deus, a gente está muito misturado, a gente só não está junto, mas a gente está misturado, a gente tem que estar junto e misturado, né? Ser menos elitista. Mas, inclusive, gente, essa informação eu já tinha, mas eu não consigo acreditar que nós temos uma população negra muito grande na cidade. Tá? Nos lugares onde eu frequento, e eu jogo bola pela cidade inteira, jogo futebol em tudo que é beco, raramente se vê negros em Joinville, tá? Não sei porquê, mas essa informação uma de que triste Joinville constatação. É a cidade que tem mais negros no estado de Santa Catarina. Acho que foi o Alexandre, não foi, Alexandre? Sim, a gente tem um núcleo de pesquisa em cultura afro-brasileira, né? E temos trabalhado com essa temática. E eu até queria lembrar, né? Joinville é negra, Joinville é haitiana, Joinville é venezuelana, muito. Isso já se vê Joinville bastante. É angolana. A gente também é outro público que está invisível. É verdade. Bem lembrado. E a gente O Modesto também colocou isso aqui no chat para gente. Eu sei que isso pode parecer assim sei lá, né? Não estou fazendo aqui proselitismo de causa, né? Mas é o fato, né? A gente precisa trabalhar essas dimensões, porque pelo que foi conversado aqui, achei interessante, né? A gente convergiu em alguns momentos para essa constatação. É uma cidade elitista, é uma cidade que ignora às vezes o que nós temos, e aí é o colonialismo, né? Sempre o que está mais lá fora é melhor. É melhor Floripa, é melhor São Paulo, é melhor Berlim, é melhor o Canadá, e a gente não olha para nós, né? Que temos tantas coisas boas, né? Sim, é o senso de pertencimento e autoestima, né? Que a gente precisa trabalhar. Eu só queria dar mais um pitaco aí. Por exemplo, eu sou natural de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Lá na minha cidade é multirracial também. Tem um centro de evento, de exposições, onde tem a casa germânica, a casa italiana, a Oca, que é um pessoal indígena, a Senzala, né? Tem várias dos russos,
Isso aqui, num dos governos, eu fui conversar com o secretário de turismo, e disse, ó, vai lá nessa cidade, olha isso aí, falei com o prefeito, né, não tem que fazer. Nós temos lugar para fazer na Expoville, tá? E cada uma tem as suas comidas características, a sua dança, já que nós queremos ser a cidade da dança. Então, ó, é só pegar as pessoas líderes desse tipo de comunidade e tentar fazer isso. Joinville teve uma época que valorizava os cônsulos honorários, tá? Então, só que ele só recebia o título. E tem ainda hoje muita gente na cidade com isso. Então, mas não desenvolve, não criam novas ideias para a cidade. Já falei demais. Queria contribuir rapidinho agora. Tinha levantado a mão. Eu quero contribuir rapidinho. Eu sou de Joinville, né? E eu sempre tive uma visão muito fechada com relação ao turismo. Então, se eu fosse dizer o que a Cheryl pensaria alguns meses atrás, a gente teria que ter um foco. Você foca só na parte tecnológica, só nisso, no que a cidade tem mais característico. Quando a gente vem para uma metrópole, a gente vê que o que é interessante é a pluralidade de opções. Então, você tem a cultura africana, que se você quiser ir, tem uma rua só de cultura africana. Se você quiser procurar alguma coisa com relação à cultura nordestina, tem um local só de cultura nordestina. Isso é uma coisa legal que poderia ser implantada em Joinville, tipo ruas específicas, né? A rua só da madeira, a rua só da cultura alemã, a rua só ou áreas, coisas mais práticas das pessoas procurarem, porque quando a gente vai procurar alguma coisa para fazer em Joinville, a gente fica se batendo, né? Mas aonde que estão as opções? Então, a gente tem poucos restaurantes no centro da cidade, outros poucos na Rua Max Colim, outros poucos na João Colim. Não facilita muito para você ter opções, assim, não é prático, né? Tanto que várias pessoas já tentaram criar sites de eventos em Joinville, de coisas que tem para fazer em Joinville, mas fica tudo muito perdido, as informações não se encontram. Então, esse foi um modelo que eu visualizei aqui e eu vi que é bastante interessante. Então, você sempre tem opções de movimentação. Então, hoje eu quero ir lá comprar um óleo de dendê diferente que tem lá na cultura nordestina, que tem um mercado de cultura nordestina. Final de semana que vem eu não quero fazer nada de cultura nordestina, eu quero italiana. Então eu vou recorrer à italiana. E isso se torna atrativo para o povo de Joinville, inclusive, né? Cheryl, eu vou complementar aqui teu pensamento. Aqui em Floripa, há alguns anos, eles começaram um festival gastronômico com comidas de diversos lugares do mundo, numa praça no centrinho da Lagoa da Conceição, uma praça pequena, e juntou food trucks e barraquinhas de vários lugares do mundo. Se tu chega lá depois das 11h30, tu não consegue mais comer, porque lota de gente. Tipo, aquilo fica apinhado de gente. E é uma coisa super simples, assim, não tem nenhum espaço especial, não tem nenhuma superestrutura, é aproveitar a rua, é aproveitar o que já está aqui na cidade, aproveitar o talento dos imigrantes que vieram para as cidades e devolver isso até para as pessoas conhecerem outras culturas e aí sim poder valorizar, porque a gente não conhece, a gente não valoriza aquilo que a gente não conhece. Então, às vezes, o imigrante haitiano, ele está lá na periferia, tu não tem contato com ele. Eu até costumo dizer uma coisa que pode melindrar algumas pessoas. O universo da Cuca, por exemplo, ou se faz um projeto definitivo com relação a isso, ou então para-se com esse negócio da cultura de ficar fazendo o turismo da Cuca. Trazer, porque, por exemplo, as feiras que sempre acontecem em Joinville, ou você vai encontrar artesanato e cuca. As duas coisas que você vai encontrar, não tem opção, e já deu, para quem é da cidade já não aguenta mais ver isso, sabe? Então, tem que pluralizar, as coisas mudaram, felizmente ou infelizmente, aumentou o número de população negra, tem que inserir, tá chegando mais haitiano, criar oportunidade
a gente conhecer mais a cultura do outro, sabe? A gente quer sempre sair para o exterior e para a Europa conhecer novas culturas. Poxa, fazer democratize de forma mais rico. Aqui a gente não tem essa de pobres. Joinville podia ser uma cidade saudável, né? Ou ainda também Joinville poderia ser uma, sem se falta ali, a gente pode colocar, Joinville poderia ser uma smart city. Não é ainda. Eu acho que tem caminho para desenvolver. Agora, Joinville não poderia ser a cidade com tanto acidente de trânsito. Eu sempre gosto de destacar, o Dr. Valdir ali mencionou, né? A gente tem tanto motociclista na cidade, na verdade, louco, né, andando de moto, e aí esses caras acabam tirando muita gente da fila, estava lá esperando meses para fazer um atendimento, uma cirurgia, e o motoqueiro entra pela linha da emergência e tira essa pessoa que estava ali na cirurgia eletiva. Então, me assusta, né, a quantidade de acidentes que a gente, por exemplo, tem com motos. E também não deveria ser a cidade das enchentes, embora já seja histórico, né? Até em Santa Catarina. Sim, é verdade. Mari, então acrescenta aí enchentes e não poderia ter ruas. Mais alguma coisa, Jonas? Não, é isso aí. Ruas esburacadas ou remendadas, né? Quem desce a serra aqui de Campo Alegre para Joinville não tem mais rua. A gente anda em cima de remendos. Isso chega a ser irônico, a quantidade que tem. Eu nunca vi um lugar com tanto remendo. Mais remendo do que rua. Mais remendo do que rua. Alexandre, tu tinha levantado a mão, né? Exato. Eu só queria, assim, eu acho que pode parecer meio estranho o que eu vou falar, mas assim, a Joinville não poderia ser o que ela não é, sabe? Eu acho que a gente precisa se voltar para tudo que está aqui, que é a nossa, que é uma essência. Como o Brasil, a gente é tudo misturado. A gente não é uma coisa homogênea, né? A gente é um heterogêneo, e aí talvez a gente consiga identificar os nossos diferenciais, se estamos falando de turismo, né, as nossas vantagens competitivas em relação a outros lugares para a gente ser atrativo. E aí tem esse desafio mesmo, né, porque acredito que não é uma única dimensão daí que pode nos diferenciar, né? Eu acho que tem ideias valiosíssimas. Gostei muito de estar aqui nesse trabalho, achei fantástico, porque esse é o espaço aqui para espontaneamente as pessoas se posicionarem, né, de diferentes pontos de vista. Parabéns aí pelo trabalho, tá? Joia, super obrigada. Modesto, tu queria comentar alguma coisa? Acho que tu falou bastante da questão indígena também. Sim, na verdade, assim, eu não vou repetir o que já eu escrevi, o que outros colegas conversaram. Não? Na verdade, Joinville tem todas as características para ser uma cidade encantadora, entendeu? Porque ela é rica pela sua própria natureza. Então, eu imagino, por exemplo, Joinville, parques em Joinville. Eu imagino, por exemplo, o joinvilense desenvolvendo o hábito que aquele cara que mora em São Paulo tem, entendeu? De sair para a rua final de semana e encontrar opções para todas as cidades, entendeu? Esta é a grande questão. Joinville não tem atrativo, por exemplo, para todas as faixas etárias, entendeu? Então, é assim, precisa realmente ser o que ela precisa ser aquilo que ela não é hoje, entendeu? Esse enredo linguístico que o professor Alexandre colocou aí, eu assino embaixo dele também, porque eu sinto falta de ela ser aquilo que ela não é, e não pode ser igual ao que ela é hoje. É isso aí. É isso que a gente está tentando descobrir, o que ela é hoje também, né? Luciane levantou a mão, Luciane.
quem é de Joinville gostaria de saber se tem se procede isso, porque a cidade, como ela tem as indústrias, ela tem muitas associações, né, das empresas, das indústrias. Então, criou culturalmente que os funcionários ficavam nos finais de semana nessas associações. Então, eles não participavam ativamente da cidade em si, porque eles continuavam participando da indústria, né? Então, isso fez com que também a cidade ficasse mais isolada. E talvez fizesse com que nós também não tenhamos os parques e lugares para a cidade pulsar mesmo, né? Porque eles continuam trabalhando, na verdade, dentro das associações. Olha, interessante isso. Eu vi que o Dr. Valdir levantou a mão. Acho que ele vai nos ajudar a responder essa pergunta. E aqui, só para informar, a gente vai finalizar a sala daqui a pouquinho, tá? O Andriel já chegou aqui para nos da sala. Então, vou dar a palavra para o Dr. Valdir e aí a gente finaliza. Uma outra coisa, Joinville não poderia ter o rio, que ninguém falou, o rio Cachoeira poluído. Então, isso aí é um problema que nós não vamos entrar aqui. Além disso, essas empresas que têm as suas associações esportivas e tudo mais, vocês podem ver o que ela tem lá. Uma cancha de bocha, um restaurantezinho, uma lanchinha, uma quadra de futebol, uma quadra para jogar vôlei, uma ou outra churrasqueira para fazer um churrasquinho lá e só. Entende? Quer dizer, aparentemente as empresas dão muito, mas dão muito pouco, né? Então, o povo, pela sua humildade, o peão de fábrica, o chão de fábrica, ele se contenta com menos. Mas hoje ele quer o quê? Ele quer cultura, ele quer oportunidade, então ele quer um melhor salário, porque ele também gosta de sair, gosta de fazer alguma coisa. Ele quer ir na praia, tipo um farofeiro, levando uma comidinha lá para passar o domingo lá na Enseada, o Barra Velha, o Barra do Sul. Então, essa coisa aí, por isso que eu acho que tem que aumentar o nível de dinheiro e o nível cultural do pessoal mais humilde. E aí passa pelo ensino, tá? Através do ensino, passa pela cultura. Ter um melhor ensino, uma melhor cultura, inserido nisso, nós vamos ter uma melhor saúde, nós vamos deixar de ter pessoas com tanto tratamento psiquiátrico, nós vamos melhorar a qualidade do povo. Por isso que a cidade é tão cinzenta. As calçadas são esburacadas, a rua é esburacada, não tem, tudo é meio escuro, não é nada reformulado, pintado, arrumado. Cada um de nós podia fazer isso. Limpar a sua meio-fio, já se o poder público não consegue fazer, e poderia fazer, a gente paga uma taxa para isso. Então, tudo é questão de querer fazer. Tem que pensar hoje para olhar lá na frente. Agora, só que sempre estão olhando para frente, nunca estão olhando hoje. Nós temos que arrumar nossa casa hoje, para depois fazer as outras coisas. Só para eu tentar tirar o que eu acho de tudo. Perfeita colocação, doutor Valdir, obrigada. Mari, só coloca para a gente o que o doutor Valdir falou, não poderia ser aumentar o nível cultural das pessoas. Luciane, só para avisar, acho que foi a Xeres, ela confirmou aquela informação que tu colocou das organizações. E o Andriel está aqui ainda? Eu só queria complementar com uma coisa bem rapidinho. Que está saindo nos jornais, a questão da Tesla poder vir para Santa Catarina. E a gente está com o polo industrial a todo vapor aí no norte, né? Se uma empresa como a Tesla se instala aí na região de Araquari, por exemplo, aí a gente vai ter talvez um problema. Ou não, a gente precisa pensar no impacto que uma empresa dessas pode vir a acarretar aqui, porque as pessoas pensam só no investimento. Só que o investimento, quando vem dessas indústrias, ele não impacta a cidade inteira, ele impacta poucas empresas, na verdade. Enriquecem poucos. E o restante ficam como classe operária novamente. Então, a gente precisa pensar, porque com a Tesla chegando no norte do estado, o nosso valor de
de metro quadrado vai aumentar novamente e já não é um dos mais baratos. E quando a gente fala em valor de metro quadrado, impacta em tudo que a gente vai fazer. A gente vai alocar um espaço para eventos, é caríssimo. A gente vai alugar uma sala comercial, é caríssimo. Tudo se torna caro, né? E é a base do custo do empresário. Ótimo, ótima colocação, Charis. A nossa sala vai finalizar, vai ser encerrada a qualquer momento. Então, só para a gente não ser interrompido no meio da fala, queria agradecer a colaboração de todos aqui. Eu sei que eu dei uma corrida aqui no final, mas é porque realmente a gente tem esse tempinho aí, a gente já extrapolou 15 minutos do total. Então, a gente acabou tendo um crédito aqui, ficamos no... Gita sem microfone. Oi, estamos todos aqui. O time da Andréia não chegou ainda, né? Chegando, eles estão chegando também. Estão chegando. Então, vamos lá. Oi, pessoal. Oi, Andréia. Vamos, né, Gi? Bora? Finaleira de sexta-feira, e como é que foi aí o teu time? Ufa, foi muito corrido. No final, eu tive que dar uma acelerada no pessoal. Eu pedi para eles escrevendo no chat para a gente conseguir que todo mundo pudesse falar. Porque se deixar, a gente fica até amanhã, né? A gente faz o happy hour de sexta aqui e fica falando sobre a cidade. Mas foi muito interessante, atualizada, super pensando mesmo Joinville para hoje e daqui para frente. Então, acho que foi uma contribuição muito rica da parte de todos, sempre valores que eles vão se agregando, eles vão se somando. A gente teve algumas divergências nos nossos grupos, o que é normal, mas que eu acho que é sempre material também para a gente discutir, para a gente refletir, para a gente pensar sobre a cidade. Massa. O nosso grupo, dos 4 que a gente trabalhou, eu estava falando para o Andriel e para o nosso time agora, tinha muito latente as questões sociais para discussão, né? Vocês vão ver que no nosso painel isso ficou bem nítido, bem claro, né? Aparecem muitas questões estruturais também, políticas, mas as questões sociais são um incômodo, quase que consenso aqui no nosso time. E a gente queria apresentar o nosso painel para vocês. E aí, conhecer o de vocês também. Podemos começar aqui, Andréia? Podemos. Então tá, Andriel, vamos colocar na tela o nosso painel para apresentar para o time da Andréia. E aí eu vou ler, gente, rapidinho, para que no dia 10 a gente possa discutir melhor esse mapa de valor que vai estar pronto. Deixa eu minimizar aqui a minha tela. Então, do ponto de vista aqui do nosso time, Joinville é ou tem? Joinville é empreendedora, é associativista, é provinciana, é encantadora, é histórica, tem riquezas naturais. Joinville é turismo rural, tem localização geográfica, é rica em recursos, é a maior cidade do estado, é segregada, é conservadora, é tradicionalista, é a cidade das exatas no que se refere à educação nas universidades, é industrial, é limpa e urbana, é balé bolshoi, é grupos culturais diversos, é plural, é dança, é flores, é arborizada, é tecnológica, é forte economicamente, tem um alto grau de instrução, é Bahia Babitonga, é festival de dança, é gastronomia própria, tem um polo universitário, atua em todas as áreas da educação superior, é referência em produtos internacionais, tem eventos e feiras de negócio, é montanha, Bahia, cachoeira, é rural, é artes, é casario histórico, é o Moinho do Pórtico, tem 170 sambaquis em torno da Bahia, tem o Museu do Sambaqui, é alemã em aspectos de estética, gastronomia, cultura, etc. Do ponto de vista do meu time aqui, Joinville não é ou não tem, não é nem serra nem praia, não tem vida noturna, não tem parques e espaços de convivência, não é internacionalizada nem atraente, não tem zelo pela história, não tem apelo turístico, não é multicultural, não é acolhedora da diversidade, não tem confiança no próprio potencial, não é unida no que se refere à organização de classes,
não tem visão de grandeza, não tem apelo de marketing voltado ao turismo, não tem autoestima, não é moderna, não é cosmopolita, não é acolhedora e nem receptiva, não é gastronômica, não é polo cultural, nem segura, não é sociável, não é bem cuidada, não explora seus atrativos, não tem sinergia entre os segmentos, não é conhecida, não tem atrativos de lazer, não é valorizada pelos moradores, não tem identidade própria, não é igualitária, não valoriza o carnaval, não respeita a pluralidade, não está atenta às questões ecológicas e de sustentabilidade, não é receptiva, não tem acessibilidade e não tem ciclovias. Do ponto da minha galera aqui, Joinville poderia ser ou poderia ter visão de futuro, poderia ser bem cuidada, poderia ter mais flores e valorizar os detalhes, poderia ter moradores engajados, ser mais atrativa, captar investimento para o turismo na iniciativa privada, poderia ser metrópole, ter mentalidade de cidade grande, poderia ser mais diversa nos aspectos culturais e sociais, ser mais humana, mais sociável, mais verde, mais sustentável. Poderia ser mais preocupada com os resíduos da indústria, poderia ter atrações mais distribuídas durante o ano, poderia ser mais moderna, mais cosmopolita, ter a gastronomia mais valorizada, ser um polo cultural, poderia ser uma cidade que traz memórias, melhor infraestrutura urbana, poderia ser mais tecnológica, mais valorizada pela população, ter mais incentivo do poder público, ter identidade, ser mais empática, ser mais funcional, ter espaços públicos mais acolhedores, ser mais florida, ter um transporte público aprimorado, utilizar a estrutura ferroviária para passageiros, ter novos modais, ter melhor ocupação dos espaços urbanos, ter turismo romântico, ser mais marqueteira, reter o turista de passagem, poderia ter melhor acessos viários, ser mais criativa e inovadora, ser a cidade do conhecimento, ser internacionalizada, valorizar a cultura e potenciais locais, investir no turismo rural e ambiental, ter integração de forças entre os segmentos, valorosa, ser referência cultural e atraente, ter interconexão, valorização do rural, valorização do mangue, valorização da gastronomia de frutos do mar, valorização da Baía Babitonga, ser reconhecida atrativa para a mão de obra tecnológica e dos segmentos de economia criativa e ter maior valorização do patrimônio material e imaterial. Não poderia ser antissocial ou somente indústria, não pode se considerar uma cidade pequena, não poderia ser mal cuidada ou negligenciada, não pode ser antiquada ou considerada barata, no sentido de desvalorizar os negócios locais, não pode ser uma cidade somente de negócios, ou desigual ou poluída, não poderia ser desordenada, preconceituosa ou desorganizada, não poderia ter um aspecto de cidade abandonada, nem desprezo pela própria história, não poderia ter os produtos e serviços locais desvalorizados ou ter as forças divididas, não poderia ser órfã de políticas públicas, não poderia ser refratária a novas ideias, não poderia apagar ou negar grupos étnicos e não poderia ser burocrática. Ufa! Ufa! Tudo isso. Ufa! Bastante coisa nova se a gente comparar com os grupos 1, 2 e 3 que a gente já participou nos outros dias, né, Andréia? E aí o teu time, o que trouxe no painel? Vamos colocar na tela, Mari?
aqui, teve probleminhas de conexão. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá. É que para agregar depois. Oi, Mari. São os percalços, né, da tecnologia. Agora sim. Então, vamos lá. Joinville é Jacaré Fritz, cidade da Zica, cidade da dança, cidade das fábricas, das flores, é séria, é pujante, tem uma arquitetura e trânsito confusos, é interiorana, quinta roda da carroça, é histórica, tem péssimos motoristas, é grande em extensão, é integrada na natureza, é manchete, é junção de vilas, é plural, capital da dança, polo industrial, desenvolvida em oftalmologia, agradável para eventos, referência em culinária, referência na educação, tem eventos únicos, é cidade das motos, é referência em ortopedia, é mal cuidada, não sabe explorar a sua gastronomia, tem rios, tem chuva, tem bolshoi, é trabalhadora, tem qualidade de vida, agricultura, paisagens rurais, agroturismo, é apegada às regras e tabus, tem Mata Atlântica, é multiétnico-racial, é verde, é quente, é úmida, é operária, é recatada, é tímida, é conservadora, é plana, é a cidade do trabalho, tem polo de empregos, é limpa, é centro tecnológico, as pessoas são fechadas, é bairrista, tem Juarez Machado, tem dança só em julho, é germânica, vai da serra ao mar, é burocrática, é a cidade do não, é pobre, é cinza, tem baixa renda per capita, é segura, bem localizada e tem alto índice de depressão, uma informação da Charis bem interessante que a gente não tinha tido ainda durante esses workshops. Adorei o Jacaré Fritz. Pois é, também foi uma informação nova, o Jacaré Fritz. Não é litorânea, serrana, leve, fácil de empreender, não tem parques, vida em comunidade, não é a cidade das bikes, não é a cidade das flores, nem dos príncipes, é cosmopolita, retém os jovens, não tem mobilidade urbana, não retém os jovens, não é cultural, não tem teatro, não tem autoestima, não tem praia, não sabe contar a sua história, não tem elevados, não divulga a sua característica plural, não valoriza a agropecuária, é acolhedora, é fácil, não é acolhedora, não é fácil, não facilita a realização de eventos, não vende guarda-chuvas, não tem souvenir. Não é germânica, essa foi uma grande discussão do nosso grupo, se é germânica, se não é mais, né? Se já foi na sua origem e hoje não é mais. Não é orgulhosa, não é divertida, não é turística, não é humanizada, nem cidade universitária, não tem políticas para atrair eventos, não é planejada, não tem área de lazer, não tem um centro atrativo, não tem um centro de turismo, não tem passeios agendados como num roteiro, não tem guia, não tem educação para turismo, não tem cultura das flores, não é empreendedora, não tem a cultura de sair no final de semana, não tem incentivo aos jovens, não é a cidade da dança, não é noturna, não é destino de férias e não tem consumo. Então, o nosso grupo foi bem crítico aqui. Uhum. Coisas bastante diferentes dos outros grupos. E vamos aqui ao que poderia ser. Então, Joinville poderia ser mais florida, ter trânsito organizado, ser a capital da dança, ter parques, ser planejada, sustentável, inclusiva, incentivar as feiras, ser mais acessível, eficiente, ser cidade inteligente, ser ágil, menos burocrática, mais universitária, mais conectada, ter abastecimento com atenção aos recursos hídricos, ter lazer, ser a cidade da tecnologia, da TI,
ser moderna, cuidada, simples, marítima, navegável, acolhedora e jovem, inovadora, inspiradora, divertida e alegre. Ter mais opções de curso, ser a cidade dos festivais, ser vibrante, ter lazer na natureza, ter parques públicos, ser unida, ter corrida de rua, ser cultural, ser a cidade das bikes de fato, ter gastronomia, cultura universitária, ser mais ambientalista, praticar a sustentabilidade, ser a cidade dos eventos, explorar o potencial da cidade, melhorar a ciclovia, melhorar a acessibilidade, ser mais tecnológica e aberta a mudanças, ter opções para lazer e poderia ser também aumentar o nível cultural das pessoas. Com relação ao que não poderia ser esquecida pelo poder público, não poderia ser litorânea, serrânea, burocrática, segregadora, germânica, não poderia ser fria, deprimente, ser elitista, não poderia ter suas ruas remendadas, não poderia ser a cidade das enchentes, não poderia ter o Rio Cachoeira poluído e não poderia ser aqui uma informação bem interessante, não poderia ser o que ela não é. Então, é isso, justamente isso que a gente está fazendo, entendendo as vocações de Joinville, para a gente entender o que Joinville é de verdade. Legal, Deia. Obrigada, gente. Senti que todo mundo, assim, se doou, né, Andréia, no nosso time. Muito. Se doou bastante, entregou o jogo mesmo, literalmente, essa que era a ideia. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Vocês lá na frente, eu acho que vocês já estão entendendo aonde nós queremos chegar, o porquê que tudo isso é importante para a gente construir a identidade e a imagem, o posicionamento de comunicação de Joinville, né? Eu acho que já deu para vocês começarem a construir esse modelo na cabeça de vocês também, mas essas são as principais matérias-primas e insumos para a gente começar a trabalhar as nossas estratégias e lá na frente o nosso conceito visual e verbal da nossa marca, do nosso posicionamento em Joinville. Então, de minha parte aqui, Andréia, eu queria agradecer, queria dizer que conto com vocês para os próximos workshops. Em setembro a gente vai ter um para falar sobre o público-alvo que a gente quer atrair para Joinville. E em outubro a gente vai ter um último para falar sobre estratégias de posicionamento. Então, eu conto com vocês para que a gente continue juntos nessa jornada de construção com o Joinville, seja nativo ou não, porque quem faz acontecer Joinville é quem está em Joinville, quem empreende em Joinville, quem tem amor pela cidade. A gente tem a condução da metodologia, tem a técnica, mas quem vai fazer a coisa acontecer são vocês. Então, super importante que vocês estejam conosco até o final. São 4 horinhas aí por mês, né, que vocês vão investir do tempo de vocês nesse projeto, que eu sou suspeita, claro, mas acredito que seja tão bacana e que todos ganhem lá na frente com isso, tá? Então, gente, um super beijo, muitíssimo obrigada, sintam-se todos abraçados, um ótimo final de semana. Eu vou passar a palavra de novo para a Andréia dar um tchau para todo mundo também aí do time de vocês, tá? Um grande beijo para todos, nos vemos no dia 10 de setembro. Bom, gente, só agradecer mesmo a participação de vocês, acho que foi muito importante, foi super rico, super interessante todas as discussões que a gente teve aqui e desejar a todos uma boa sexta e um bom final de semana. Obrigada por estarem com a gente aqui, já são 4h30, 4h34, já passamos do horário. Obrigada por terem ficado aqui até o final. Tchau, gente, obrigado, bom final de semana.